Tudo que dá, uma expressão que se usa muito no mundo da bike, né, da mountain bike, mais especificamente no meu caso, que são objetos, veículos muito customizáveis, né? Então você tem um grupo de câmbio, de pedivela, e todas as marcas têm um modelo que é o tudo que dá, né? O melhor quadro, o melhor grupo, a melhor roda, enfim, a melhor suspensão, pois é disso que a gente está falando aqui no caso do Volvo EX30 Cross Country, muito fácil de identificar, né? Tá escrito Cross Country aqui, uma coisa que é muito tradicional no Volvo Verso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso já, mas mais ainda, né? Você tem a traseira aqui com essa peça escura, e aqui na dianteira a gente tem uma textura que imita um dos parques nacionais da Suécia, bem legal a topografia, né? Assim como a gente tem no nosso EC40, a topografia nas portas, aqui no EX30 Cross Country a gente tem aí na grade. Vocês veem também, imagino que até a olho nu dá para perceber que ele é um pouco mais altinho que as outras versões do EX30, são 2 centímetros a mais, um pouquinho, 12 milímetros vem de suspensão mais elevada, 9 milímetros vem do pneu rodas aro 19, enegrecidas também, outro jeito fácil de você reconhecer, mas o pneu perfil 35 nas rodas 19. Vocês já viram, imagino eu, nunca sei direito como está a grade desse canal, o vídeo de lançamento desse carro no Brasil, do evento de lançamento, mas o que é mais importante? Primeiro, vocês já viram aqui a chave de presença em ação, bonito Vapor Grey, né? Orna bem com as partes pretas do carro, mas como só ia acontecer depois do evento, né, que é aquele contato rápido de uma semana ali, a gente pega o carro e convive com ele, aliás, contato rápido de um dia no evento de lançamento, né? Depois a gente pega o carro e convive com ele ao longo de uma semana e traz para vocês esses vídeos que a gente chama muito aí de in real life, como é que é conviver com esse cara na configuração Denim Blue aqui no interior, né? Vocês veem o assento azul, que é o EX30 tudo que dá. Seu por 315 mil reais, o que pode parecer um pouco alto, considerando que a gama EX30 começa em 229 mil na versão Core, né? Então um carro que custa 90 mil a mais que a versão base, mas mais do que justificada essa diferença de preço nesse badzinho aqui, né? Twin Performance, estamos falando da versão de 2 motores, estamos falando de um carro de 428 cavalos, 55 kg de torque, com apenas 1.880 kg, né? Afinal, It's the little things that matter, né? Um dos comerciais mais bonitos de carro que eu já vi, que é o comercial da Volvo de lançamento desse carro, né? As pequenas coisas que importam. Estamos falando de um carro compacto, né? O carro mais compacto que a Volvo jamais vendeu, talvez. Não, se bem que um C30 eu acho que tinha dimensões semelhantes. Mas é um carro de 4,23 m de comprimento, 2,65 m de entre-eixos. Para você ter a referência, aí estamos falando de dimensões muito parecidas com as de um T-Cross. E um carro desses com 428 cavalos e 55 kg de torque, tem o fronta-malinhas aqui, é menor que o do C40, né? Mas realmente para carregar o carregador doméstico aqui, estamos falando de um carro que faz 0 a 100 em 3,6 segundos, né? Isso é aceleração de Ferrari Enzo, né? Sem zoeira, não estou exagerando. Olha aí o que era a aceleração de uma Ferrari Enzo, ou seja, o hipercarro mais rápido do mundo, 15 anos atrás, fazia de 0 a 100 na mesma velocidade aí do nosso glorioso EX30 Cross Country. Eu acho que é também o EX30 mais bonito, acho que esse tratamento Cross Country funciona bem demais no carro. Convivemos com ele durante uma semana e aí, bom, tem que falar mal, se não falar mal é vendido na internet automotiva brasileira. Quando a gente tem um motor a mais aqui se bem que na verdade não é um motor a mais, né? O motor a mais está lá na frente, o EX30 normal de 272 cavalos tem um motor traseiro também. Mas, considerando a faixa de preço, né? Às vezes a galera esquece que é um SUV compacto. Então, porta-malas de 318 litros, que é perfeitamente coerente com a categoria do carro, digamos assim, né? Mas eu acho que isso talvez assuste, né? Quem vai ter contato com um carro de 300 mil reais aí pela primeira vez. E a outra coisa que
me incomodou um cadinho, moço, foi aqui, ó, um momento de emergência. Vocês veem que a cadeirinha do Noah tá no meio, fui buscar ele ontem no colégio, e no EC40, né, a parte de você controlar o travamento da janela e da trava traseira, né, da maçaneta traseira, tá aqui. E o EX30 com essa filosofia uber minimalista, né, de todos os controles concentrados aqui, o próprio comando do vidro, né, a gente tem aqui, você tem que apertar o rear para mexer lá atrás. Existe esse comando de vidro aqui também, ó, para os passageiros do banco de trás, é claro. Mas, agora sim, a minha crítica, a trava é old school, né, a trava é manual. E aí você precisa de uma chavezinha que ontem, quando eu fui buscar o Nonô, na escola eu não tinha. Então, hoje à tarde, chegando em casa, vou mexer nessas travinhas e passar a cadeirinha para o local certo. Mas esse carro, além de ter todos esses méritos aí de visual mesmo, que é um pouco questão de gosto, né, questão de afinidade, Bial, mas é um carro que me agrada muito visualmente, é um dos Volvos mais bonitos. Ele inaugurou essa atual linguagem de design da Volvo, né, que a gente já viu replicada no EX90, vai ver já já no EX60 que está chegando. E aliás, que carro que eu estou cobiçando, o EX60, né? 815 km de autonomia, vai ser realmente um game changer, como gostam de dizer os marqueteiros. Uou! Mais do que o visual e muito bem resolvido no interior e no exterior, onde esse carro mais se destaca na minha visão quando a gente olha para esse SUV compacto premium verso aí, quando a gente olha para esses players, muitos players chineses que estão chegando, a própria plataforma aqui, plataforma SMA do EX30 é compartilhada com o Zeekr X, né? São duas plataformas da Geely, que também está entrando com tudo aí no Brasil, é a dona da Volvo, a dona da Zeekr, a dona da Smart, mas operações totalmente separadas, né? A operação da Geely no Brasil agora não tem nada a ver com a Volvo, tanto que a Geely se associou à Renault. Mas, parênteses à parte, onde esse carro se destaca muito quando a gente olha para o tipo de concorrente é realmente no comportamento dinâmico. Então vamos fazer o seguinte, se acomodem aí no tetão panorâmico, fruto de muita dieta e treino, e bora acelerar. Então é o seguinte, gurizada, modos de condução, desempenho. É o que a gente veio aqui para fazer. Vamos colocar em D, Ready, Apple CarPlay, sem fio, by the way. E aí, você tem nas suas mãos, simplesmente para mim, o carro elétrico de comportamento dinâmico mais interessante disponível hoje no mercado brasileiro. Quer ver uma coisa aqui, ó? Vamos aproveitar a saída desse quebra-mola para fazer um rolling start, que é de 5 a 100, né? Não consegui baixar. Eita! Vai até... Você acaba chegando a 100 com sobras antes da curva, né? O 0 a 100 em 3.6 é explosivo, mas na verdade um carro que faz de 0 a 100 em 3.6 segundos é um carro que faz de 60 a 90 você muito raramente, a não ser quando você queira dar risada, impressionar seus amigos, você vai enfiar o pé nesse carro, porque simplesmente é um overkill, ele tem muito para dar. E lembrando, né, com a tração integral, então ele põe essa potência toda para baixo, né? 428 cavalos, 55 kg de torque em um carro de 1.885 kg, né? Pô, não é tão pesado assim. Isso é outra coisa interessante do carro elétrico, né? Que vários paradigmas quebrados pelo carro elétrico que a gente às vezes não se dá conta. O carro de tração integral, no caso do carro elétrico, ele não adiciona nada a mais de peso, né? Ele não precisa ter cardan, diferencial, transfer case, essas coisas todas. Óbvio, no caso de um carro twin motor, ele tem um motor a mais, que pesa mais, sim. Mas o acréscimo de peso, ele é menor em relação ao acréscimo de potência, né? Do que no caso de um carro a combustão 4x4, né? Não se precisa colocar mais hardware de tração no carro. Simplesmente você tem um motor espetado na frente, impulsionando o eixo dianteiro, e um motor espetado atrás,
impulsionando o eixo traseiro. Qual é o SUV elétrico de 300 mil reais disponível à venda que faz isso que esse carro tá fazendo agora? Que é provocar risos espontâneos aqui quando eu acelero tudo. Mas o EX30 Cross Country, por que eu falo isso, né? Já falei em outros vídeos. Eu jantei lá em Gotemburgo com o engenheiro-chefe de comportamento dinâmico, né, de chassi desse carro, que foi um inglês que chegou a correr de Fórmula 3 inglesa, fez carreira até patamares longes, né? Eu, por exemplo, não cheguei nem perto da Fórmula 3 inglesa. E ele dizia, cara, esse carro aqui, o Twin Motor, né? E ele tá falando, ele não tá falando cross country. Cross country ainda tem 2 centímetros a mais de altura, né? Então tem um centro de gravidade um pouquinho mais alto. Mas se você pega um Ultra Twin Motor, por exemplo, que a gente não tem no Brasil por enquanto, ele dizia, esse carro aqui, o EX30 Twin Motor, ele, no nosso circuito de Lago Gelado, né, que a Volvo tem lá no norte da Suécia, eu não digo que ele é o mais rápido do mundo, mas eu digo que ninguém ultrapassa ele. Se ele estiver na frente, não existe nenhum outro carro no mercado cuja o gap, né, de performance, de comportamento dinâmico seja grande o suficiente para ultrapassar esse carro aqui. Porque olha só como o volante é direto, o volante é leve, linear, o carro é compacto, o peso não é alto. Então, de novo, né? Quantos SUVs elétricos aí do nosso mercado brasileiro, disponíveis no mercado brasileiro, se diz, nossa, esse carro é um tesão de guiar. E o EX30 Twin Motor, você é obrigado a dizer, meu Deus, que tesão de guiar. Acho até que o desempenho é tão luxuriante. Que carrinho na mão, cara. Que a Volvo aqui no modo desempenho podia até ter colocado algum tipo de som, né, de performance, agora né, de aviso ao pedestre em baixa velocidade, mas nesse modo Warp Speed aqui, que parece Star Wars, eu acho que o EX30 mereceria aí um sonzinho mais performance. Acho também, né, a Volvo tem muita tradição com essa linha Cross Country, mas acho também que essa plataforma aqui oferece tanto desempenho que talvez fosse legal ter uma versão Polestar, uma versão R-Design, aí tentando ressuscitar nomes antigos de versões de performance da Volvo com o centro de gravidade mais baixo, né? Fazer o contrário. O Cross Country aqui levanta um pouquinho em relação ao Ultra, quem sabe uma versão R-Design baixando um pouquinho em relação ao Ultra. E agora vamos falar mal, porque se na internet automotiva brasileira você não fala mal, você é um vendido. Então vamos lá. Eu gosto dessa solução minimalista, eu gosto do interior do EX30, sim. Quando você olha para uma versão Ultra 300 mil ou para essa Cross Country 315 mil, o interior começa a ficar um pouco simplão demais, né? E a gente sabe que o consumidor brasileiro em geral se impressiona muito com a questão de interior, né? Não me incomoda, mas eu entendo que no mercado é um gap desse carro, né? E eu gosto muito da coisa minimalista que no início pode até ser um pouco intimidante o fato de você não ter os botões físicos, mas você se entende muito rápido com isso aqui, ele é responsivo, ele é lógico, mas eu faria sim, principalmente nessa versão de topo, né, um head-up displayzinho aqui. Eu acho que a velocidade, né, no nosso Brasil infestado de radares, você ter a velocidade sempre no seu primeiríssimo plano de visão e não... Também não é nenhum sacrifício aqui, né? O deslocamento da sua visão é bem pequeno, mas às vezes, né, você ter um número vivo ali na sua frente o tempo todo pode ser a diferença entre passar a 48 ou a 44 num radar de 40. 48 você vai ser multado, mais de 7 km acima, 44 não. Então pode ser uma forma aí de defender e economizar o bolso do nosso tão sofrido brasileirinho. Outra coisa que eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aumentar o volume. Eu estava ouvindo Sala de Redação. Imagino que ele tenha sumido. Na minha acelerada, o celular. Aqui ele carrega, né? Mas você pode só colocar aqui, ele carrega. Ó, já está carregando aqui, vocês veem aqui. Mas você precisa também, você pode dar uma firmadinha para baixo. Dando essa firmadinha para baixo, a hora que você acelerar, ele não vai sair voando. Ó,
Vou mostrar na prática aqui, entre um quebra-mola e outro, aí ele fica firmão ali, coisa que eu devia ter feito antes e não fiz. Baixando aqui o volume para o algoritmo não nos derrubou, mas cara, que sonzeira tem esse carro, né? Vocês têm o soundbar aqui, Harman Kardon, eu acho que essa dinâmica aqui desse som dessa forma, num carro de dimensões pequenas, né, de interior compacto, sei lá, não sou expert em acústica, mas que resultado fora de série que esse carro chega, né? Realmente tem um som que encanta. Também, óbvio, a 315 mil, a gente tem muitos carros aí com sons muito bons, mas, de novo, lembrem que o modelo Core começa em 230 mil, né? E aí, encaminhando aqui as nossas conclusões finais, eu acho que esse é o grande... Eu fiz algumas vezes no canal, depois acabei até não sendo tão disciplinado em fazer esse quadro que eu chamei de praciteiro, né? Que é a versão praciteiro de cada carro. Eu vou dizer para você, é sempre fácil você dizer, a versão para se ter é de topo, né? Afinal é a melhor, que oferece mais. Mas eu acho que o X30, ele pega, pá, na veia, ele é uma compraça, ele é uma boa compra em todas as faixas. Opa! Vocês já viram que o freio é bom aí também. E outra coisa, né? A Cross Country com 2 centímetrinhos a mais de suspensão e pneu, na irregularidade e no show de quebra-molas que é o Brasil, também encaixa bem, né? Eu acho que o X30 é uma boa compra em todas as faces, mas aonde ele pega na veia pra mim, assim, X30 pra se ter. Cross Country no topo a 315 e a Core de entrada a 230, eu acho que entrega muito também. E eu acho que o consumidor de SUV no Brasil nunca guiou um carro de 272 cavalos, como é o X30 de entrada, né? E falou, quer saber? O que eu queria aqui é mais potência. O carro que faz 0 a 100 em 5.4, quero mais. Eu quero mais. Eu, Cássio, quero. Então eu quero o Twin Motor. Então eu acho que o que esse carro entrega de desempenho e praticidade de uso pela dimensão compacta e tudo mais, no dia a dia aqui em São Paulo, eu acho que pouquíssimos carros competem nesse custo-performance. E eu acho que o custo-benefício e também o custo-performance do Core de 272 cavalos a 229 mil reais também é muito atraente. Essa é uma boa régua sempre, né? O carro está cobrando mais ou menos de R$1.000 por cavalo, né? Ambos aqui cobram bem menos de R$1.000 por cavalo, né? Aqui a gente está falando de 428 cavalos para 315 mil reais, tem quase mais de 100 mil reais sobrando aí nessa conta, né, de R$1.000 por cavalo, e o Core também, né, 229 mil reais por um carro de 272 cavalos, realmente também você está muito bem nessa conta. Concorda, discorda? Diz aí o que você achou do Volvo EX30 Cross Country Twin Performance, que carro que anda muito, né, e é legal que ele é muito sleeper, né, que pessoa que olha ele lá de fora, especialmente com esse tratamento cross-country, que remete mais ao off-road e tudo mais, não imagina o foguete, né, que esse negócio é capaz de ser. Ou se você acha que o EX30 Core lá de entrada, cobrando aí 90 mil reais a menos, é melhor negócio, diz aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço e vou me despedir de vocês aqui com mais uma homenagem a Jeremy Clarkson, né? Power! Valeu demais!